Olá! O Justiça em Questão de hoje apresenta os resultados do mutirão previdenciário organizado na comarca mineira de Carmo do Rio Claro. Os moradores da zona rural puderam solucionar questões relacionadas à aposentadoria e pensão por morte em menos tempo do que levariam em um processo tradicional. Mais justiça! A comarca de Esmeraldas inaugura nova vara. No dia 21 de setembro é comemorado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. A reportagem do Justiça em Questão aborda o respeito às diferenças. Um ambiente plural e acolhedor. A Diretoria de Informática do Judiciário Mineiro investe em tecnologias para auxiliar os profissionais com deficiência. E mais, o programa inaugura um novo quadro, no qual magistrados e especialistas respondem às dúvidas dos nossos telespectadores. Nosso programa começa agora. A comarca de Esmeraldas tem uma nova vara judicial. Até setembro de 2019, apenas uma magistrada era responsável pelo julgamento de todos os processos que tramitam no judiciário local. Com a inauguração da unidade, o atendimento à comunidade será mais ágil. Veja só. Durante a inauguração da nova vara judicial, a magistrada diretora do foro explicou que Esmeraldas está entre as comarcas de vara única com maior acervo e maior distribuição processual do Estado. Então a chegada da segunda vara era realmente muito urgente para a população e os jurisdicionados. Vem mais um juiz para a cidade, serão 2 juízes a partir de agora, e isso torna a prestação jurisdicional como um todo mais célere, mais efetiva. Entre os meses de janeiro e julho de 2019, a Justiça Comum da região recebeu cerca de 470 processos por mês e os juizados especiais, uma média de 118 processos. Nesse período, foram assinadas 1.908 sentenças e 1.554 feitos julgados e finalizados. Também foram proferidos 11.426 despachos. A instalação desta vara é importante na medida em que vai agilizar a prestação jurisdicional. E a agilização da prestação jurisdicional pacifica a sociedade, pacifica o coração das pessoas. O escrivão Sebastião comemorou a novidade. A gente fica muito agradecido, com a presidência do tribunal de nos conceder essa oportunidade de estar lançando e instalando a segunda vara na comarca, porque o número de feitos distribuídos aqui é alto, O presidente do Tribunal Mineiro também falou sobre o desejo de construir o novo fórum da comarca durante a sua gestão. Só estamos dependendo da doação do terreno. Assim que houver a doação do terreno, vamos alocar os recursos necessários e vamos licitar a obra. O quadro ABC do Judiciário ajuda a decifrar os significados de termos e expressões jurídicas. Nesta edição, entenda o que é carta rogatória. Carta rogatória? Não sei. Não sei o que é carta rogatória. É carta, tipo correio. É, só isso. Carta rogatória eu acho que eu sei. Peraí, então fala. Tipo uma carta de pronunciar. Primeira coisa que vem na minha cabeça, hein? Uma carta de quem? Pronunciar, pronunciação. Ah, interrogatório é advogado. Advogado, E eu tô com uma carta aqui que eu tenho que levar lá na justiça. A carta rogatória é um pedido feito por uma autoridade judicial estrangeira para que seja cumprida uma diligência em outro país, como a citação, o interrogatório de testemunhas, a prestação de informações, entre outras. O termo se aplica às solicitações feitas pelo Brasil a nações no exterior ou a pedidos de outros países ao Brasil. O cumprimento dessas cartas deve obedecer às regras estabelecidas nas convenções internacionais. No próximo bloco, o Justiça em Questão discute os desafios e as conquistas alcançadas para a inclusão de pessoas com deficiência. E mais, confira a estreia do quadro Seu Direito, no qual magistrados e especialistas respondem a dúvidas dos espectadores. Voltamos em instantes. Desde 2005, o dia 21 de setembro é celebrado como o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A iniciativa tem como objetivo dar visibilidade à causa e promover ações em prol das pessoas com deficiência.
Entenda na entrevista quais foram os principais avanços na busca pelos direitos dessas pessoas e quais as principais questões que precisam ser debatidas, principalmente durante a celebração da data. Doutor Tiago, de acordo com a lei, quem é considerado pessoa com deficiência? Em relação ao conceito de pessoa com deficiência, nós temos uma evolução histórica. Antes, se via a pessoa com deficiência por um modelo médico, né? Você tinha que ter a posição médica para poder cravar quem era a pessoa com deficiência ou não. E até se entendia que a lei trazia um rol taxativo aí de deficiências. Mas hoje não. Desde 2009, nós temos uma convenção internacional, né, que traz regras sobre os direitos das pessoas com deficiência. O Brasil é signatário e essa convenção ela tem força constitucional no Brasil. Ela introduziu um novo conceito que a gente chama de modelo social da deficiência, ratificado inclusive pela Lei Brasileira de Inclusão. E ela deixa claro, pessoa com deficiência é toda aquela pessoa que tem algum impedimento de natureza física, mental, sensorial, intelectual, né, que quando posta aí em interação, né, com a sociedade, ela vai enfrentar alguma barreira, né, que vai colocar ela aí em desigualdade, em situação, né, desigual em relação aos demais. Pode parecer existir um costume de se falar sobre benefícios concedidos, né? Eu ia questionar até quais são os benefícios garantidos às pessoas com deficiência, mas até mencionar benefícios é um termo um pouco incorreto, não? Sim, não há que se falar em benefícios e privilégios. Eu sou totalmente contra isso. As pessoas com deficiência, elas têm direitos e garantias. É isso que a lei nos traz, né, em diversos campos do direito, para poder garantir à pessoa com deficiência um mínimo de tratamento isonômico, né, para tentar colocá-las em igualdade de oportunidades com os demais. Nós estamos falando de quê exatamente? Esses direitos existem, por exemplo, na seara do direito do trabalho, né, onde tem políticas de inclusão para a pessoa com deficiência, na esfera do direito tributário, em determinados tipos de deficiência, em determinados impostos, a gente vai encontrar isenções. No âmbito do direito previdenciário, a aposentadoria especial, por exemplo. Em cada ramo do direito, a gente vai encontrar um regramento peculiar em relação à pessoa com deficiência. Uma das primeiras coisas que as pessoas pensam é sobre a aquisição de bens e serviços. Isso também é um dos direitos garantidos? Depende do bem e depende do serviço. Tá? A pessoa com deficiência ela vai sim encontrar direitos e garantias a um tratamento diferenciado de acordo com aquilo que a lei estabelecer. E quais seriam os pontos centrais e mais importantes de serem debatidos no dia de luta da pessoa com deficiência? No dia 21 de setembro, né, fala-se sobre o dia de luta da pessoa com deficiência. Na verdade, o mês é um mês temático, né, justamente para poder exaltar aí, né, a história de luta do movimento das pessoas com deficiência. O segmento ele carece, sobretudo, de inclusão e acessibilidade. São os dois caminhos, né, para se efetivar todo o rico ordenamento que nós temos em relação à pessoa com deficiência. O Brasil, talvez, é o país aí com o ordenamento jurídico mais poderoso, ou seja, a lei mais forte em relação à proteção e direito da pessoa com deficiência, mas na prática não é o que acontece. Então, o mês de luta ele vem também nesse sentido, para apontar caminhos e para sinalizar para a sociedade, nós existimos, né, e os nossos direitos eles têm que ser efetivados. O ponto central, então, para se discutir, principalmente nessa data, seria o quê? O respeito? O respeito à não discriminação, né, o combate aí ao próprio preconceito, o combate à subestimação. Às vezes não existe um preconceito, mas tem a subestimação, o olhar do outro, né, para o diferente, mas não entender a pessoa com deficiência como parte da sociedade. Né? Nós somos parte ativa da sociedade. A pessoa com deficiência ela produz, ela consome, né, ela utiliza os bens, serviços, espaços públicos, então ela merece o tratamento em igualdade de oportunidades como qualquer outro cidadão. A inclusão de pessoas com deficiência também é um compromisso assumido pelo Judiciário Mineiro. A Diretoria de Informática do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, investe em tecnologias que auxiliam esses profissionais no desempenho de suas funções. Veja só. Leonardo Ribeiro é servidor do TJMG há 10 anos. Deficiente visual total desde o nascimento, ele tentou de todas as formas entrar no mercado de trabalho em empresas privadas, mas não conseguiu. O caminho se abriu para ele no TJMG. Entrei no tribunal, fiquei em um outro setor, onde eu não fui muito bem aproveitado. Depois vim para a DIFOR. E aqui na DIFOR eu passei a ter acesso com todo tipo de tecnologia e todo tipo de sistema.
E fui me adequando e aprendendo, o pessoal me ajudou muito, ajuda até hoje todo mundo, nunca tive problema nenhum nesse sentido. E hoje eu me considero assim que eu sou parte da informática, eu já faço meu serviço, não tem problema nenhum. Quem pensa que ele trabalha só abrindo e fechando páginas na internet está muito enganado. O serviço dele é feito com planilhas orçamentárias muito complexas. Não pode ter erro. Qualquer centavo eu tenho que mandar voltar, eu tenho que saber exatamente os valores e assinar na minha responsabilidade. Um dos capítulos do Estatuto da Pessoa com Deficiência é dedicado ao direito ao trabalho. Nele está expresso que a pessoa nessa condição tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. A Diretoria Executiva de Informática tem hoje 10 profissionais com deficiência, a maioria deficientes visuais. Além de investir em tecnologias para auxiliar essas pessoas, o setor também procura dar a elas oportunidades adaptadas às suas limitações. A inclusão não fica apenas na quantidade de pessoas, mas também na qualidade e na forma como esse tema se tornou uma missão. O tribunal vem observando a Lei 13.146 de 2015, que trata também da acessibilidade e da inclusão das pessoas e dos direitos dessas pessoas, né, em todas as dimensões, e principalmente também dos direitos dos portadores de deficiência no trabalho. Então, garante que eles tenham iguais oportunidades, que eles tenham facilitado, né, tanto o acesso como o exercício da atividade dentro do Tribunal de Justiça. O servidor Márcio Penido é deficiente visual, tem baixíssima visão. Trabalhando no TJMG desde 1991, o profissional participou da criação do setor de informática, onde há cerca de 2 décadas atua como gestor. Ele destaca que a inclusão, mais do que dar uma oportunidade de trabalho, significa ouvir quem de fato deve ser ouvido. Mas muitas vezes é por falta de vivência, de desconhecimento, né? Então, à medida que a pessoa começa a mostrar, porque quem tem que mostrar o meu próprio limite sou eu, não é o outro. O Valdir, deficiente visual total, trabalha testando softwares que podem ser utilizados em vários setores e comarcas. O tester ele pega um sistema, o analista apresenta o sistema, ou a empresa apresenta o sistema, né? E a gente faz os testes de acessibilidade com o leitor NVDA, que é o que está sendo dotado pela empresa hoje. Então, essa é uma das funções. Outra função que eu tenho é a análise de perfil dentro de diretrizes, né? Um usuário, um coordenador, por exemplo, ele pede para o usuário acessar um sistema, a gente concede ou não. Então, isso passa por mim também, não só por mim, por um grupo de pessoas, mas a porta de entrada aqui, no caso, sou eu. Parte da missão da DIRFOR é colocar à disposição das pessoas com deficiência tecnologias que as auxiliem na adaptação a diversos setores do Tribunal Mineiro. O TJMG já conta com softwares especiais como ampliadores de tela, sintetizadores de voz e equipamentos como scanners com voz e impressora em braille. Quando há uma necessidade específica, a gente avalia o valor da aquisição. E se tiver dentro de uma compra direta, a gente já faz a compra direta para que essa pessoa possa utilizar o mais rápido possível. Caso contrário, a gente tem que fazer uma licitação, mas a gente está sempre avaliando o que há de inovação no mercado para poder incluir. Mas aquilo que eu estou te falando, a gente avalia muito qual é a deficiência das pessoas. O Justiça em Questão inaugura hoje um novo espaço, o quadro Seu Direito, no qual magistrados e especialistas convidados respondem às dúvidas dos telespectadores. Hoje vamos responder a Elizabeth Massa, que deixou a sua pergunta no nosso canal no YouTube. Ela questiona: o reconhecimento da união estável pós-morte pode ser utilizado para requerimento de pensão? O advogado Cristiano Volpe tem a resposta. Confira. Olá, Elizabeth. A sua dúvida é muito pertinente. No caso que, se o seu companheiro falecer e se tivesse reconhecimento apenas pós-morte, você pode procurar o INSS, tendo também a dependência financeira dele, a senhora vai conseguir alcançar seu direito. Caso o INSS não entenda que a documentação foi farta e suficiente,
ele vai marcar uma audiência e nessa audiência ele vai tentar sanar todas as dúvidas para conceder o seu direito. E se mesmo assim o INSS não disponibilizar o seu direito, a senhora poderá procurar também o Poder Judiciário, que nele com certeza a senhora encontrará abrigo. Além disso, também pode procurar um advogado que ele vai te esclarecer muito melhor todas as dúvidas pertinentes ao seu caso. Um grande abraço. Você quer que o Justiça em Questão responda a sua dúvida? Envie sua pergunta para o nosso e-mail, justiçaemquestão, tudo junto e sem acento, @tjmg.jus.br. Ou deixe seu comentário no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Justiça Cidadã. Após o intervalo, o JQ apresenta os resultados do mutirão previdenciário, organizado na comarca de Carmo do Rio Claro. Moradores da zona rural puderam dar fim a ações envolvendo aposentadoria e pensão por morte. Fique conosco, voltamos já. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Conheça agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. Acompanhe o giro de decisões. R$15 mil. Esse é o valor da indenização que a empresa virtual de reservas Booking.com terá de pagar a 5 turistas que fizeram uma viagem a Paris. O grupo afirmou que fez reserva de acomodações completas para 5 pessoas. No entanto, ficou provado nos autos que os quartos, na verdade, eram colchões inseridos em vãos na parede de 1,80 m de comprimento por 1,30 m de largura, e a pessoa precisava se arrastar para conseguir se deitar, já que o teto ficava a apenas 40 centímetros de altura. Além disso, não havia armários, cadeiras e o café da manhã tinha apenas 4 itens, que não eram repostos quando acabavam. Realidade bem diferente do que o anúncio prometia. Em sua defesa, o site alegou que cumpriu a função de reservar a hospedagem escolhida pelos turistas, não tendo responsabilidade sobre as condições das propriedades. No processo julgado pela 18ª Câmara Cível, o relator, desembargador Arnaldo Maciel, afirmou que a venda de hospedagem é responsabilidade de quem oferece o serviço. Um jogador de futebol amador foi condenado a indenizar uma árbitra da Liga Municipal de Esportes de Santa Bárbara, em Minas Gerais. Em abril de 2013, durante um jogo, o réu entrou em atrito com um integrante do time adversário. Quando a árbitra pediu que ele se retirasse, começaram as ofensas. Os gritos preconceituosos, fazendo referência à cor da pele da profissional, foram proferidos na frente da filha dela. Na ação, a árbitra alegou ter sido humilhada. A súmula do jogo e um boletim de ocorrência comprovaram a agressão. Em primeira instância, o jogador foi condenado a pagar indenização por danos morais no valor de R$7 mil. As partes recorreram, mas a decisão foi mantida pela 12ª Câmara Cível do TJMG. E outra decisão da 18ª Câmara Cível isentou um vereador de Leopoldina, na zona da Mata Mineira, de pagar indenização por danos morais. Ele havia feito uma publicação no Facebook questionando o uso do dinheiro público para pagar viagens particulares do vice-prefeito e de um funcionário da prefeitura. O processo teve início em 2017. Os filhos do vice-prefeito, que faleceu um ano depois de ajuizar a ação, alegaram que as mensagens foram ofensivas, viralizaram e prejudicaram a imagem do pai deles. No entanto, em primeira instância, a sentença foi favorável ao vereador. Documentos anexados nos autos mostraram que houve confirmação das diárias de viagem, que depois foram canceladas. A família questionou a decisão, mas os desembargadores do TJMG mantiveram a condenação. O relator destacou que, no momento em que alguém passa a ocupar um cargo público de destaque, seus atos passam a interessar a coletividade e, dessa forma, podem ser alvo de críticas. No caso em questão, a publicação não teve cunho ofensivo. Trabalhadores rurais com demandas judiciais de auxílio-doença, aposentadoria ou pensão por morte podem finalizar seus processos em menos tempo do que levariam em um processo tradicional. Esta é a proposta do mutirão previdenciário, realizado na comarca mineira de Carmo do Rio Claro. A pele castigada pelo sol. Rostos que expressam o cansaço de toda uma vida de trabalho. Deixaram seus afazeres com um motivo:
ir ao Fórum de Carmo do Rio Claro para participar da 14ª edição do Mutirão Previdenciário. São todas as ações que envolvam o INSS, a Previdência Social. A maioria deles envolve o ruralista, que é o empregado especial. São aposentadorias por idade, aposentadorias por invalidez, auxílio-doença, auxílio maternidade e pensão por morte. As audiências são exclusivas para pessoas da zona rural. Os atendimentos são feitos, em maioria, para idosos e pessoas com necessidades especiais. Eles fazem todo o serviço de manhã na roça, que tem que ter o horário, e chegam aqui às 9 horas, o que não atrapalha. Até às 11h30, todas as audiências acabaram, então eles voltam para a roça e terminam o serviço. Uma das primeiras a chegar foi a dona Alzira. Ao ter o pedido aceito, disse que a aposentadoria será uma grande ajuda. Na parte mais importante, que eu no mercado e nos meus remédios. A equipe do Fórum realiza as audiências em 3 salas. As edições do mutirão somam 118 processos finalizados, número que, no passado, levaria um longo tempo para ser alcançado. Era difícil realizar as perícias. Com isso, os processos demoravam a entrar na fase de instrução e julgamento e não eram selecionados para o mutirão. Até que o TJMG implantou o Sistema de Auxiliares da Justiça, um banco de profissionais que permite ao juiz selecionar peritos para os casos necessários. A dificuldade do perito em aceitar porque demorava a receber. Então o profissional vinha fazer a perícia, o juiz emitia uma certidão, daquela certidão que demorava para ser emitida, ele ia ter que entrar com uma ação de cobrança ainda contra o Estado para poder receber. E agora ele apresentou o laudo, as partes foram intimadas, o juiz homologou o laudo, a gente já faz a solicitação de pagamento, o próprio tribunal já efetua o pagamento direto na conta do perito. Então isso trouxe mais agilidade nos processos, não só do INSS, mas quanto também todas as demandas. Essa agilidade se reflete no tempo de tramitação dos processos. Se fosse o método tradicional, sairia depois de um ano e 2 meses. O prosseguimento dele todo até antes da audiência de instrução. O processo do pescador Natanael, diagnosticado com doença de Chagas, foi solucionado em 6 meses. E o advogado dele trouxe a notícia do final feliz. Natanael, a audiência de hoje foi bastante positiva, já deu a sentença, você já está aposentada a partir de hoje. Agora é aguardar comunicar o INSS para fazer a implantação do seu benefício. Logo, o dinheiro vai estar na conta. A sentença é emitida de imediato. Caso o pedido seja julgado improcedente, é possível recorrer da decisão no mesmo dia. De acordo com a juíza, conceder o benefício a quem passou a vida inteira no campo, garantindo o próprio sustento e o de muitas famílias, traz um sentimento que ultrapassa a alegria. Eles sentem que podem descansar um pouco, porque o trabalho rural ele é muito árduo. Dá para perceber no olhar que a expressão garantir um lugar ao sol ganhou um novo significado.